E aí galera, vamos aqui agora, vamos aprender como criar um insersor, né, de texto, né, extrator e insersor de texto, né, usando inteligência artificial, né, ChatGPT ou DeepSeek, tanto faz, para arquivos de jogos, né, com arquivos de jogos no geral, né? Isso aqui vai servir para qualquer plataforma, desde que a estrutura seja parecida. Eu não vou entrar em detalhes muito complexos, porque isso aqui é para qualquer pessoa que saiba ler e fazer conta de matemática, porque não tem mais nada além disso. Eu vou pegar esse joguinho aqui, esse Way of the Samurai de PlayStation 3 para fazer esse vídeo, porque como o PlayStation 3 no emulador roda jogo em pasta, não precisa ficar remontando o ISO para testar, então é mais prático. Então eu vou aqui na pasta usrdir, ele tem aqui a JP e US. Aí a tradução do jogo geralmente é feita em cima da americana, né? E aqui já está direto aqui, ó, Game Text. Esse aqui é o texto do jogo mesmo. Eu já analisei já esses arquivos. Na verdade, esse text pack, ele tem o texto de todos os outros arquivos nele. Então vamos nos concentrar só nesse text pack. Vocês vão ter que ter alguns programas pré-instalados já, como por exemplo esse Hex Workshop, e também recomendo o Notepad++, né, para edição de texto depois. Então vamos abrir aqui o arquivo no Hex Workshop para entender aqui a estrutura do arquivo, que esse aqui é simples, ele não é complicado. Ele é um arquivo de texto que ele tem vários blocos de texto, né? Ele tem um bloco de texto aqui, aí aqui embaixo aqui, ó, ele tem mais um. A gente vai descendo, ele tem mais um bloco grande. Cada vez que vocês verem que ele começa com esse padrão aqui no canto esquerdo diferente, é onde começa o bloco de texto. E eu vou explicar também por que eu sei disso e como que eu descobri. Porque cada jogo é diferente, mas parecido. Primeiro a gente vai ter que entender o que são essas informações, né, no cabeçalho do arquivo. O que quer dizer esse 10 aqui no começo, o que quer dizer esse 44 aqui em seguida, o que quer dizer esse 12B4. Isso aqui são posições, tamanhos e números, né? É tudo matemático, não tem nada de alienígena nisso daqui. Isso aqui, esse arquivo está em Big Endian, né? Que a gente lê como se estivesse lendo normal assim, né? Do jeito que a gente escreve, né? No caderno normal, né? Ele vai ler da esquerda para a direita. Se fosse Little Endian, a gente teria que ler da esquerda para a direita. Mas nesse caso aqui, vamos ler normalmente aqui os tamanhos e posições. Esse 10, ele quer dizer que tem 10 blocos de texto nesse arquivo. Por quê? Eu fui ver aqui o padrão que tem aqui, ó, 44. Esse 44 é a posição de onde começa um bloco de texto. Então se a gente vier aqui na posição de 44, esse D7 já é o começo do primeiro bloco de texto. E esse 10 aqui eu sei que é o total de blocos de texto, porque se esse é o começo do primeiro, então tudo que tem aqui faz parte do cabeçalho. Aqui cada posição de começo de bloco, ele tem 4 bytes. Então aqui tem o primeiro bloco, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, papapá, pipipi, popopó, até inteirar 10.
10 em hexadecimal, na verdade dá 16. Porque os números hexadecimais, eles são contados do 0 até o F, né, como vocês podem ver aqui em cima. Se vocês mudarem para decimal, ele começa no 0 e termina no 15. Ou seja, se a gente não começar do 0 e começar aqui com 1 byte já, vamos supor que isso aqui seja o 1, né, por exemplo. Então essa fileira aqui de cima tem 16 bytes. Mas mudando para hexadecimal ela teria 10. Porque conta do... A gente vai começar a contar do 1 até o F, né? Ops, por engano, do 0 até o F, na verdade. Então esse 10 aqui, ó, vocês podem ver que aqui no canto direito, ó, ele já marca um inteiro de 16 já. 16 é o total de blocos de texto que tem aqui. Eles começam aqui, né, 44 é o primeiro bloco, 12B4, ó. Na posição 12B4, nós vamos copiar esse valor e navegar até essa posição para ver. Ó, 12B4 é aqui, ó. Então aqui já começa o segundo bloco de texto. E como que a gente vai usar o ChatGPT para extrair esses blocos de texto, né? Editar e depois inserir o texto editado de volta. Primeiro aqui vamos concentrar na extração, né? Já que ele tem 10, né, em hexadecimal, na verdade 16 blocos. Então a gente vai ter que passar algumas informações para a inteligência artificial antes dela criar um script de extração de texto. Então vocês vão aqui clicar com o botão direito, né, selecionando 10 e vamos aqui, ó, adicionar bookmark. Edit bookmark, né? Vamos fazer algumas marcações, né, tipo total de blocos de texto. Então tem os primeiros 4 bytes, né, em Big End marcam o total de blocos de texto e logo após ele indica onde começa cada bloco, né? Esse aqui começa na posição 44, esse na 12B4, esse na D3F8 e por assim vai até chegar aqui. Então aqui a gente já sabe já que é o início dos blocos de texto. Tá. Isso aqui é uma marcação, né, pra gente não se perder no que estamos vendo aqui, né? Início. E vamos ver aqui o que o primeiro bloco está marcando, né? Ele marca D7, né, no começo, o primeiro bloco de texto. Todos vão ser iguais, né? O primeiro, o segundo, o terceiro. E vamos ter que descobrir aqui, né, o que esses valores, né, querem dizer, né? Esse D7, esse 08, esse 0356, 0664. Geralmente a primeira marcação ele indica um total. Não é padrão, mas é uma ideia para ter em mente. Vamos supor, né, que esse aqui seja o total de textos, né, nesse primeiro bloco. Total de textos. Esse 8 aqui eu não tenho certeza do que ele seja. E a partir do 8 em diante começa valores, né, que são crescentes e bem próximos um do outro, né? 35C, 364, 36C. E agora vamos ter que descobrir o que esses valores significam. Como eu já fiz a leitura do arquivo, eu vou resumir o que eu descobri.
para colocar em prática no script da IA, né, para ele poder extrair o texto. Então esse D7 aqui é o total de textos nesse bloco mesmo, e esse 8 seria a posição que começam os ponteiros, né, que apontam para o texto nesse arquivo. Então no caso seria esses daqui mesmo. Esse 35C, por exemplo, é o primeiro ponteiro. Então se nós selecionarmos aqui a posição de onde ele está, quer ver? Ó, vamos colocar aqui, vamos selecionar 35C. 35, 4B, 5B, 5C. Aqui, ó. O texto vai começar dessa parte aqui em diante. Esse texto aqui, ele tem um byte nulo e um caractere de texto. Um byte nulo e um caractere de texto. Ele é assim porque a codificação do texto é o TF16, né? Que ele usa 2 bytes para um caractere. Se eu escrever normal aqui, qualquer coisa, eu vou usar um byte, né, por caractere. Essa codificação de texto é a ANSI. Essa que está aparecendo aqui no arquivo é o TF16, então não é a mesma. Vamos ter que descobrir qual que é a codificação do texto que está usando aqui, né? Vocês poderiam tipo pegar esses bytes e mostrar no chat GPT para descobrir que codificação de texto que ele vai descobrir, né? Você clica com o botão direito, copia uma sequência do texto e pergunta qual codificação que está esse texto. Geralmente ele vai descobrir fácil. Não é muito trabalhoso, né? Então vamos lá. Vamos lá pegar o ponteiro aqui, ó, 35C. Como para fazer a leitura dos textos não poderemos, né, usar valores absolutos, né? Esse 035C aqui, ele, ao mesmo tempo que ele é um valor absoluto, ele é relativo também. A gente vai ter que fazer vamos ter que fazer um cálculo matemático para chegar no texto. E o que vamos precisar fazer aqui? Para cada bloco de texto, nós vamos ter que ler o total de textos, né? Ignorar 8 bytes. Vamos ter que salvar a próxima posição de leitura como posição inicial da... como é que eu posso explicar isso? Posição inicial do bloco, né? Vamos salvar ela como posição inicial do bloco. Então o que vamos ter que fazer aqui, ó? Já dá para ir passando algumas coisas para IA já. Ó, quero extrair textos de um arquivo binário. Ele está dividido em blocos. Então isso aqui é ao vivo, tá, pessoal? Eu não deixei nada pronto, não. Então vamos passar algumas informações para o chat GPT ou para o DeepSeek, que ele vai criar um extrator de texto com base nas informações que a gente vai passar. E eu vou pedir para ele fazer em Python também, para não ter que compilar código e nem fazer nada complicado. O Python é só um scriptzinho, né, um arquivo de texto. Você escreve o que você quer que aconteça nele e ele funciona, não tem nada demais. Então aqui vamos usar as informações do cabeçalho para extrair os textos.
Os primeiros 4 bytes em Big Endian marcam o total de blocos de texto. Então já temos isso. Agora vamos escrever aqui uma funçãozinha de de programação, só que por extenso, né, como diz a história. Para cada bloco de texto marcou um total de blocos de texto. Esqueci, hein, pessoal, olha. Após isso, a posição inicial de cada bloco vem em 4 bytes Big Endian, né? Vamos abreviar um pouquinho para não ficar muito grande. Tem que lembrar, né, que a posição dos blocos vem logo em seguida do total de blocos de texto, né, no arquivo, né, que é primeiro, né, o total de blocos, e logo em seguida vem os blocos, né, em 4 bytes e Big Endian. E para cada bloco de textos teremos, quer ver, vamos ter que bolar aqui agora um cálculo bem simples, né, matemático. Teremos 4 bytes com o total de textos, 4 bytes com o total de textos. Tem um byte que marca 8, eu vou ignorar. Vamos pular 4 bytes, que é aquele 0008, eu não sei o que é, não sei para que serve ainda, mas vamos descobrir logo. E após isso, para cada texto no total de textos teremos um ponteiro em Big Endian com 4 bytes. Então, essa informação, vamos ver se precisa de algum complemento, né? Um ponteiro com Big Endian em 4 bytes, tá certo. Só que o valor dele, ó, o valor do primeiro ponteiro é 035C. E como que a gente vai chegar nesse texto aqui para onde esse ponteiro está apontando? Se o bloco começa a partir dele, então após pular esse 08 e começar o primeiro bloco de ponteiros, vai ser o padrão de como chegar no texto usando a posição do primeiro ponteiro só do primeiro ponteiro, hein? Então, ó, ele marca aqui, ó, 35C. A posição do primeiro ponteiro é 3F, né? Tá marcando aqui embaixo no cursor, 3F. Então vamos marcar aqui, vamos escrever aqui, ó. Opa, hexadecimal, né? Tem que ser de programador. Vamos marcar aqui, ó, 3F, F, mais o valor do ponteiro, né? Que é 35C. 35C. Vamos ver o total que vai dar. Ó, ele deu 39B. Então, como eu sei que o texto começa naquele pedaço, eu vou até essa posição para ver se ele vai bater no primeiro texto. 39B, ele bateu aqui. Vixe, deu errado. Tá errado. Tá errado? Deixa eu ver, deixa eu conferir. 15.
Ah, rapaz, será que é isso mesmo? Não, não é não. Tá errado, tá errado, tá errado. 11C, 12 A, 886. Não, não. Não, não, não. Não é essa conta. Eu tenho certeza que o primeiro bloco de texto é aqui, ó. 38A. Será que eu fiz a continha certa? 3F mais 5C. Tá certo. É, o primeiro teste aqui já falhou já na minha matemática. Ah, eu marquei a posição errada. Ele tá na 4C aqui, ó. Não é 3F não. Cálculo errado. Posição 4C mais 3, 5C. Agora vai bater. Posição 3A8. Copiar e vamos jogar aqui no endereço. Agora tá certo, agora não tem erro não. Vamos navegar até a posição 3A8 aqui, ó. Como eu tô acostumado, pessoal, eu sei que esse 2Z aqui na verdade é um ponto. Não tem como saber o que é ponto aqui porque tudo é um ponto. Mas como eu tô acostumado a identificar texto em hexadecimal, eu sei que esse 2Z é um ponto, tá, pessoal? Mas isso é costume. Quando tiver uma frase com 2Z no final, é um ponto final só na frase. Mas isso é prática. Tem coisa que é só na prática. Tem que praticar mesmo. Então, para eu chegar nos textos, eu vou ter que salvar a posição de referência, né? Vamos dizer assim, né? Para cada bloco de texto, eu vou ter que salvar essa posição de referência, que é onde começa o primeiro ponteiro do primeiro texto. Então, vamos ver o que a gente precisa modificar aqui para o chat GPT. Vamos pular 4 bytes. Aqui, ó. Pular 4 bytes, faltou essa informação. Vamos salvar essa posição como referência para ajustar o valor dos ponteiros. O valor dos ponteiros. Isso. Vamos ajustar o valor dos ponteiros. Essa posição mais o valor de cada ponteiro indica onde o texto começa. E após isso, para cada texto no total de textos, teremos um ponteiro em BigEngine com 4 bytes. Certo. Isso aqui já está certo, isso aqui não precisa mudar. Então vamos copiar isso aqui, né? Mandar pro DeepSeek. DeepSeek não, esse aqui é o chat GPT. Vamos mandar no DeepSeek também para ver se ele vai conseguir pensar melhor ou mais rápido que o chat GPT. Está refletindo, né? Text Extractor aqui. Extrair textos de arquivo binário. Bom, vamos testar. Vamos copiar o código que ele gerou. Deixa eu ler. Total block bytes. Lê o total de blocos, 4 bytes BigEngine. Lê os offsets de cada bloco, 4 bytes. Foreign range, total blocos. Acredito que esteja certo até aqui. Base dir, self, file name, texts. Então ele vai salvar o arquivo extraído, processa cada bloco. For bin, offset, enumerate blocks offset. Seek offset. O número de textos em cada bloco, número de textos. Ler 4 bytes.
Marcar posição. Aqui ó, pular 4 bytes, ó. Que é aquele byte 08 que eu não sei para que ele serve ainda, mas eu vou descobrir. E marcar a posição base para ponteiros aqui ó. PTR base é igual a FTL, então ele marcou aquela posição da onde começa o bloco de ponteiros, né, para cada texto. Ó, lê cada ponteiro 4 bytes. Ah, eu esqueci de avisar, cara. Esqueci de falar aqui que o texto está em ele está em UTF-16 Big Endian. Esqueci. Está em UTF-16 Big Endian, né? Ele vai corrigir o código, vai alterar só a parte de ler os textos aqui, ó. É que o UTF-16 ele lê 2 bytes, né? Ó, lê uma string UTF-16 Big Endian até o terminador, né? Que é 2 bytes nulo 00. Eu nem falei isso pro chat GPT e ele sabe que o texto vai terminar com 2 bytes nulos. Ele já sabe, né? Ele já está acostumado com isso. Então ele sabe que no final de cada texto vai ter 2 bytes nulos, né? 200. Então ele vai ler uma sequência de textos, né? Aqui no caso é 3 pontos finais, né? Ou 3 pontos só, tanto faz. 3 pontos, né? 2E, 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 que eu sei que 2E é ponto. E no final de cada frase, obrigatoriamente vai ter 2 bytes nulos. Então eu vou copiar esse código corrigido. Vou criar um arquivinho de texto normal no meu área de trabalho. Vou colocar aqui texto byte, colocar qualquer nome e mudar a extensão do arquivo para .py, para ele ser reconhecido pelo Python. Aqui ó, Python file. Tá vazio, né? Eu clicar com o botão direito, editar com Notepad++, e vamos aqui colar o código do ChatGPT, salvar e vamos executar ele para ver o que acontece. Ó, vamos minimizar a janela do CMD. Ó, ele deu 2 opções, ó, extrair texto de arquivo binário. Selecionar o arquivo, vamos ir para a pasta, né, onde está o arquivo, Game Text Pack. Game Text Pack abrir, Game Text Pack B selecionado e extrair textos. Textos extraídos em C Ryzen 5, Text Packs B, text. Vamos ver se ele realmente extraiu, né? Vamos abrir a pastinha do jogo, US Game Text. Ó, Game Text Pack underline texts. E vamos ver quantos blocos de texto. Nossa senhora, 6.700 e... Ai, com certeza ele extraiu errado. Ah, ele extraiu cada texto separado, cara, olha só. Meu Deus do céu, ChatGPT, que burrice é essa? Ai, Jesus amado. Nameless Samurai, ó. Samurai sem nome. Esses aqui são os textos dos jogos. Ele tem 6.794 textos. Mas tem e não tem, né? Mas eu não quero separar, extrair cada um separado. Vamos pedir uma correção aqui pro ChatGPT. Quero o texto de cada bloco em um TXT só. Cada bloco terá seus textos em um único arquivo.
Por favor, chat GPTildo, não apagar essa pasta com esse monte de arquivinho pequenininho inútil, que isso não vai servir pra gente. Vamos abrir o script de novo no Notepad++. E aqui ele já atualizou já o script, né? Vamos copiar, Ctrl A e Ctrl V, né? Então vamos só copiar e colar de novo. E vamos testar essa bagaça de novo, né? Selecionar arquivo, Game Text Pack, abrir. Ok, extrair texto. Extraiu? Bom. Vamos ver como é que ficou. Ah, agora sim, de 0 até 15, 16 blocos de texto. Então vamos abrir o primeiro no Notepad++. Rapaz, ficou meio bagunçado. Não gostei não. Não gostei. Um texto e uma linha vazia. E um texto. Um texto e uma linha vazia. Não, achei que ficou feio. Não gostei não. Como é que eu faço para arrumar isso aqui? Deixa eu ver como que o ChatGPT está. Ah, se não for o último, quebra de linha dupla. Pelo amor de Deus, né? Quebra de linha única. Pra que quebrar a linha duas vezes? Deus é mais. Vamos fazer de novo. Aqui nós é brasileiro, nós é teimoso, extrair texto. Ok, ele vai recarregar o texto. Ah, e agora sim, agora ficou bonitinho. Agora ficou legal. Sim, não. Samurai sem nome, abrir. Tem alguns textos em branco aqui. Tem esse negócio chamado de DPS que eu até esqueci o que é isso já. Mas o mais importante foi que ele conseguiu extrair os textos do jogo corretamente, né? Save menu, save next. Certo. Na marquinha aqui tem um espaço em branco só. Select, change, switch, details, edit name. Eu vou procurar algum texto no começo do jogo pra gente editar, né? Extrair e depois remontar de novo. Esse jeito que ele extraiu os textos eu acho que não é legal. Eu não gosto de fazer isso não. Deixa eu pensar aqui. Vamos ver o que ele fez aqui. Se não for o último, adiciona quebra de linha dupla. Na verdade eu não quero nem que ele não faça isso. Quer ver o último? Se não for o último, adiciona quebra de linha dupla. E se for o último, ele não vai adicionar nada. Tá certo. Bom, a gente pode fazer desse jeito? Pode, na verdade até que pode. Mas pode acontecer de bugar no jogo alguma coisa. Então o que eu gosto de fazer aqui? Eu vou tirar esse negócio de se for o último, se não for o último texto, eu não quero nem saber se for o último, se não for. Vamos tirar isso, ele vai só escrever a quebra de linha aqui. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um limitador aqui, ó. Uma marcação para eu saber que o texto acabou. Fim. Então essa aqui é a parte da extração do texto. Eu acho que ela vai estar completa desse jeito. Acredito que assim esteja bom. Vamos executar o script de novo. Selecionar o arquivo, abrir, ok, extrair os textos, ok. Agora vamos aqui ver no Notepad++, vamos recarregar o arquivo de texto que ele acabou de extrair de novo, para ver como é que fica. Aí, ó. Para cada texto, ele adicionou um fim, né, e uma quebra de linha. Então ele vai ter essa marcação fim e vai ter uma quebra de linha, né, para começar o próximo texto. Por que eu gosto, eu particularmente gosto de fazer isso?
Vamos pôr aqui, quer ver? Fim. Aqui tem uma quebra de linha, fim, quebra de linha. Mais uma quebra de linha. Aqui não tem nada não, porque eu possa dar um exemplo legal, quer ver? Não, esse aqui não tem. Mas por que eu gosto de fazer isso? Porque vamos pôr aqui, ó, botão pull covers, ó. Esse aqui é esse 2 aqui tá aqui no cantinho, ele vai chamar um botão, né? Um desenho de um botão no jogo, né? Essa marcaçãozinha de 2 aqui. E às vezes tem jogo que ele tem quebra de linha no meio do arquivo. E por que eu gosto de colocar esse fim aqui para delimitar até onde que o texto vai, né? Porque se eu usar só a quebra de linha para extrair o texto, na hora de inserir, eu vou contar essa quebra de linha que o jogo já tem como se fosse um novo texto, né? E isso não vai funcionar legal não. Então a parte da extração binária, né? A extração binária já está toda pronta do texto. A parte da extração já está toda pronta já. Vamos ver o que tem de mais de texto aqui que foi extraído. Bloco 1, aqui ó. Mushroom, Poison Mushroom, esses aqui são os itens, né? Esses aqui são os itens, é isso mesmo. Aqui ó. Esses aqui são os itens, descrição. Os textos do jogo mesmo. Parece que o jogo não tem nenhuma quebra de linha não, aparentemente. Mas é bom colocar algo para limitar o final do texto para você saber onde que ele acaba. Rust Tinken, garrafa de lata enferrujada, né? Parece que não. Nossa, tem bastante texto no jogo. Então o que eu vou fazer, né? A gente já pensou aqui em como extrair o texto, pedindo pro ChatGPT gerar um script, né, com as informações que a gente tem, né, que são aquelas que eu passei para ele logo no começo aqui do chat, né? Que a gente fez aquela marcação via hexadecimal, marcar o total de blocos de texto, o início do bloco de texto, o total de textos que tem em cada bloco, né? Então esse arquivo aqui, ele é bem simples, né, de recriar ele novo, né, do zero. Eu não preciso inserir os textos de volta nesse arquivo, reaproveitar o cabeçalho dele, eu não preciso de nada disso, porque ele é muito simples. Quer ver? Vamos procurar aqui esse byte 8. Olha lá, ele se repete 16 vezes, ó. Ele está no começo de cada bloco. Ele está no começo de cada bloco de texto. Logo depois do total de textos, né? Então eu só seguir essa lógica mesmo, só de colocar ele aqui depois, que vai funcionar normal. Tem que recriar o texto, o arquivo com texto, né, exatamente como ele está no original, antes de querer editar alguma coisa no texto. Porque como é que funciona a extração e inserção de dados no arquivo do jogo? Primeiro a gente tem que extrair os dados, né, de uma forma que seja fácil de visualizar e editar, no caso aqui os textos do jogo, né, que é o que mais me interessa por enquanto. E depois uma forma de inserir de volta, mantendo eles do mesmo jeito como se fosse no arquivo original. E eu vou ensinar isso logo em seguida também, para mostrar como é que faz essa inserção, que os programadores chamam de 1 por 1, né? 1/1, para deixar o arquivo modificado idêntico ao original. Então eu vou estar encerrando aqui essa aula de extração de textos, né, em arquivo binário. E na próxima eu vou mostrar a remontagem desses textos de volta no arquivo, né, para vocês editarem, modificarem o texto e colocar do jeito que vocês querem, né.
Então por enquanto é só, para não ficar um vídeo muito longo.